Clube mais rico do país nos últimos anos, o Palmeiras só vai ter 30 milhões de reais para gastar em reforços na próxima temporada. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te explicar essa história, assim como quero te contar sobre os 160 milhões de reais que o São Paulo vai precisar em venda de jogadores no ano que vem. Outra coisa importante que vai ser tema desse vídeo: Luan, meio atacante recém-contratado pelo Corinthians, baixou seus salários para jogar no Timão, mas ainda assim vai ganhar mais de 30 milhões de reais em 4 anos de contrato. Para fechar, já que falei em Luan, quero falar também sobre o meio atacante do Atlético Mineiro, quanto o Galo vai ganhar com a venda dele para o futebol japonês. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. E antes de começar a te passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero começar esse vídeo com duas ótimas notícias para você. Uma delas é um convite e a outra um presente. Vou começar pelo convite, é que nos dias 26 e 27 de janeiro eu vou estar no Expo Center Norte em São Paulo, em um evento chamado Sparta Trader, aberto para todos vocês que desejam aprender a investir em futebol. Vou estar junto de craques do jornalismo esportivo, como o PVC, Mauro Betting, Vitor Sérgio, e com grandes investidores em futebol, como o Ricardo, da Full Trade, e o Danilo Pereira. Esse é o maior evento do Brasil para quem deseja aprender a ganhar dinheiro assistindo a jogos de futebol. Convido todos vocês, vou deixar na descrição desse vídeo um link com todos os detalhes para você se cadastrar e participar. Quero falar agora sobre o presente. Trata-se de um treinamento completamente gratuito com um dos maiores investidores em futebol do Brasil. E você pode iniciar ele agora mesmo, direto da sua casa, acessando o link que vai estar na descrição desse vídeo. Ele é totalmente gratuito e é um presente para você. Quero começar esse vídeo falando sobre Luan, meia atacante que pertencia até a madrugada dessa quarta-feira ao Atlético Mineiro. É que o Galo o vendeu para o Varen Nagasaki do Japão por $1,5 milhão ou 6 milhões de reais. Importante, como o Atlético só tinha 30% dos direitos econômicos do jogador, vai ficar com $1,8 milhão. Eu fui o primeiro a contar sobre os valores dessa negociação no meu blog e no Yahoo e percebi nas redes sociais que a repercussão entre os torcedores do Atlético foi ruim. Muita gente considerando o valor muito baixo por um jogador da importância do Luan, um cara bastante identificado com o torcedor atleticano. Vale lembrar que ele está no Galo desde 2013 e conquistou alguns dos títulos mais importantes da história do Atlético, entre eles a Libertadores da América de 2013. Por que o Atlético decidiu vendê-lo de forma tão barata? São dois os principais motivos. Primeiro deles, o altíssimo salário do Luan e o contrato longo que ele tinha no clube. Depois, porque o Atlético entende que ele já não rende mais como antigamente e o relacionamento dele com outros companheiros do elenco já não era dos melhores. A economia do Atlético, com a liberação do jogador, vai chegar a mais ou menos 10 milhões de reais, estou incluindo os salários, até o fim do contrato do Luan com o Galo. Enquanto jogou pelo Atlético Mineiro, o Luan disputou 302 partidas com 49 gols marcados. É importante te contar que o Atlético estava devendo dinheiro ao Luan, assim como a vários outros atletas. No acordo de rescisão do contrato para a venda do jogador para o time japonês, o Atlético prometeu um parcelamento dessa grana que ficou pendente. Já que falei do Luan do Atlético, quero te contar agora sobre o Luan, o primeiro e talvez o mais importante reforço do Corinthians para a próxima temporada. Dá para dizer que ele abriu mão de um caminhão de dinheiro para trocar o Grêmio pelo Corinthians. Até porque, enquanto jogava no Grêmio, ele tinha direito a salários na casa de $1 milhão por mês. No Corinthians, ele vai passar a ganhar 650 mil mensais. Mas será que dá para dizer, a partir daí, que ele está fazendo uma boa ação ao Corinthians? Não é bem por aí. É que o contrato dele no Grêmio terminaria em dezembro do ano que vem, ou seja, contando os 12 meses de salário, mais o 13º, ele teria direito a 13 milhões de reais. Já no Corinthians, por ter assinado um contrato de 4 temporadas, mesmo ganhando 650 mil por mês, ele vai embolsar 33 milhões e 800 mil reais, ou seja, dá quase 3 vezes mais em relação ao que ele faturaria no Grêmio. E além desse caminhão de dinheiro com salário, o Corinthians ainda vai desembolsar mais 23 milhões de reais com direitos econômicos comprados junto ao Grêmio. O Timão passa a ter 50% da fatia de uma futura venda do Luan, enquanto o Grêmio fica com 10% do valor de uma venda futura. Quase 34 milhões de reais em salários, mais 23 milhões de reais com a compra dos direitos econômicos, e o pacote do Luan no Timão custará 57 milhões de reais.
bastante dinheiro, mas levando em consideração que 2 anos atrás o Luan havia sido eleito o melhor jogador das Américas, pode ser um investimento bem sucedido. Só queria te contar outra coisa curiosa a respeito do Luan no Corinthians. Com esses 650 mil reais por mês, ele passa a ter um dos maiores salários do elenco, só abaixo de Gil, Bocelli, Wagner e Cássio, que ganham cada um 700 mil reais mensais. Bora falar sobre a situação crítica do São Paulo, que vai votar nessa quinta-feira à noite, dentro do Conselho Deliberativo, a projeção orçamentária para o próximo ano. E uma pessoa do São Paulo já me contou que um dos itens que vai gerar mais discussão é a necessidade do tricolor arrecadar 160 milhões de reais no próximo ano com vendas de atletas para não fechar no vermelho. Vou repetir a informação. O São Paulo vai precisar arrecadar 160 milhões de reais com a transferência de atletas ao longo de um único ano para não fechar no vermelho em 2020. Só a título de comparação, nessa temporada o valor do São Paulo já era astronômico nesse item de venda de atletas, 122 milhões de reais. Nenhum outro clube brasileiro estabeleceu essa meta tão alta e isso está muito ligado aos altos custos do São Paulo e à baixa capacidade de arrecadação. E a título de curiosidade, a 14 dias do fim de 2019, e o São Paulo ainda precisa arrecadar mais 50 milhões de reais com vendas de jogadores para bater a meta dos 122 milhões de reais desse ano. A única perspectiva hoje para que essa meta seja alcançada é da venda do Antony. O São Paulo inclusive tem vazado por meio dos seus conselheiros que está muito perto de vender o Antony para um clube alemão. O nome não é revelado e, de acordo com o São Paulo, o que está faltando para o martelo ser batido é esse clube alemão aceitar pagar 20 milhões de euros. A primeira oferta seria de 18 milhões de euros, mas fui ouvir outras pessoas envolvidas na carreira do Antony e elas me garantiram que o Borussia Dortmund sondou o São Paulo, mas não passou de uma sondagem, que o Leipzig abriu negociação, mas garantiu que não vai pagar mais do que os 18 milhões de euros e mais, já desistiu da negociação. Então não sei até que ponto o São Paulo tem de fato essa proposta oficial de um clube alemão pelo Antony. Se não vender seu ponta direita, o São Paulo vai fechar 2019 com um déficit superior a 100 milhões de reais. O que isso significa? Que entre despesas e receitas, o São Paulo ficou num vermelho superior a 100 milhões de reais. Até agosto, esse déficit era de 77 milhões de reais. E de lá para cá, várias coisas ruins acabaram acontecendo para o tricolor. Por exemplo, no mês de outubro, a Justiça condenou o São Paulo a pagar 30 milhões de reais à CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. São Paulo acabou fazendo um acordo com a CET e vai desembolsar 25 milhões e 700 mil reais em 15 anos. Aí você deve estar se perguntando, como assim? São Paulo está devendo 25 milhões e 700 mil para a CET? De onde veio essa dívida? É que desde 2006 o São Paulo não paga nenhum real pelos marronzinhos, os fiscais, como a gente costuma chamar o pessoal da CET aqui em São Paulo, nos dias de jogos no Morumbi. Esse pessoal cuida da fluidez do trânsito e ficou decidido desde 2006 que caberiam aos organizadores, aos clubes, o pagamento desse pessoal. A CET nunca recebeu nada e foi cobrando na justiça, até que conseguiu essa condenação de 30 milhões de reais, houve um acordo e o São Paulo vai ter de bancar 25 milhões e 700 mil. Também no mês de outubro, o São Paulo fechou um acordo de 30 milhões de reais para pagar uma dívida bem antiga, de 2002, quando o Ricardinho foi contratado. Uma empresa chamada Res Empreendimento foi a responsável por colocar o dinheiro que permitiu ao São Paulo ter o Ricardinho. O problema é que essa empresa nunca recebeu e foi cobrar na justiça com juros e correção monetária e chegou-se a esse acordo de 30 milhões de reais. Então você soma 30 milhões do Ricardinho, mais 25 milhões da CET, são 55 milhões a mais no vermelho para esse tricolor que passa por enormes dificuldades financeiras e deve ter um 2020 de pouquíssimo investimento em contratações. Quero fechar o vídeo falando sobre o Palmeiras, que foi durante um bom tempo o clube mais rico do futebol brasileiro. É bem verdade que em 2019 o Flamengo já ultrapassou o Palmeiras e assumiu esse status de clube mais poderoso no aspecto financeiro do país. Mas as perspectivas para o Palmeiras para 2020 estão bem longe de um clube rico, a ponto de o Palmeiras, de acordo com o Cícero de Souza, que é o gerente de futebol do clube, só ter 30 milhões de reais para investir em reforços no ano que vem. Esse valor não está definido, não está fechado, até porque precisa de algumas aprovações internas, mas vai ser algo parecido a esses 30 milhões de reais.
Só a título de comparação, o Palmeiras gastou em 2019, somente com o Carlos Eduardo, 26 milhões de reais. Então, se fizer uma contratação como a do Carlos Eduardo, vai sobrar pouquíssima grana para o Palmeiras buscar outros reforços no ano que vem. É possível até que esse número tenha sido apresentado ao Sampaoli, que queria um investimento de mais ou menos 100 milhões de reais, e a partir daí ficou difícil chegar a um acordo com o técnico argentino. Palmeiras que investiu em 2019 140 milhões de reais em reforços. Olha a queda vertiginosa que o Palmeiras vai ter em termos de poder aquisitivo para buscar reforços para o próximo ano. Mas existe alguma chance desse quadro mudar e o Palmeiras voltar a ter bastante dinheiro? Isso só vai acontecer se vários atletas do atual elenco forem vendidos. E por falar em venda, os números desse ano foram bem piores do que no ano passado. O Verdão de 2018 arrecadou 170 milhões de reais com vendas de atletas, foram vários jogadores vendidos, por exemplo, o Yerry Mina, o Roger Guedes, entre outros. Nessa temporada foram só 3 vendas com alguma relevância. O Luan Cândido, lateral esquerdo da base, foi vendido por 43 milhões de reais. Já o Vitão, outro zagueiro também da base, vendido por 18 milhões de reais, e mais recentemente o Thiago Santos foi para o futebol dos Estados Unidos por 4 milhões de reais. Ou seja, dos 170 milhões de reais arrecadados no ano passado, o Palmeiras cai para 65 milhões em vendas nessa temporada. É também por causa disso que o Palmeiras fechará em 2019 com um déficit bem pouco comum nos últimos anos do Palmeiras. Palmeiras que, por exemplo, não conseguiu pagar ainda o Atlético Nacional pela compra de mais 30% dos direitos econômicos do Borja. Lá atrás, quando comprou do Atlético Nacional, o Palmeiras depositou nas contas do clube colombiano 11 milhões de dólares e ficou combinado que se ele não fosse vendido nos próximos 2 anos e meio, o Palmeiras seria obrigado a comprar mais 30% dos direitos econômicos por outros 3 milhões de dólares. O Palmeiras não conseguiu quitar essa dívida e o Atlético Nacional já ameaça aí a FIFA para cobrar essa grana. De acordo com a assessoria de imprensa do Verdão, até o mês de outubro, o déficit em 2019 do clube era de 36 milhões de reais. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botãozinho vermelho que está aparecendo aqui. Aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. E use o espaço para comentários para deixar crítica, sugestão, opinião, pergunta, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!